Bem-vindos à Justiça Cega. Eu sou o Luís Rosa e neste episódio especial do Justiça Cega, eu e o João Paulo Godinho vamos entrevistar José Moraes Lopes, presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, desde agosto deste ano. Moraes Lopes é juiz desde 1987, tendo sido docente da área penal no Centro de Estudos Judiciários e ocupado vários cargos como presidente da Associação Sindical de Juízes e diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, com responsabilidades diretas no combate ao crime económico ou financeiro. Estava colocado no Tribunal de Contas como juiz conselheiro antes do convite do Governo para liderar o MENAC. Bem-vindo. Bom dia, obrigado. Estava à frente do MENAC há pouco mais de 3 meses, ou está, aliás, à frente do MENAC há pouco mais de 3 meses, melhor dizendo. É uma instituição que tem tido uma vida atripulada, foi criada em 2021, recaíram grandes esperanças sobre o MENAC, mas na prática estamos a falar de uma instituição de papel durante vários anos. O MENAC foi criado para fiscalizar o cumprimento do regime geral de prevenção de corrupção, nomeadamente uma série de regras que esse novo regime veio obrigar um universo de cerca de 14 mil empresas com mais de 50 funcionários e também um universo alargado do setor público. Algumas dessas regras são, por exemplo, a criação de canais de denúncia, a implementação de instrumentos de prevenção de corrupção, entre outras. Ora, o regime geral de prevenção de corrupção entrou em vigor em junho de 2022, mas o MENAC só passou a existir realmente em junho de 2023 e só em 2024 é que começou a trabalhar efetivamente com críticas muito fortes à eficácia do seu trabalho. A minha primeira pergunta é simples. Que instituição encontrou quando chegou ao MENAC? Bom dia, obrigado pelo convite. Quando tomamos, conta do Conselho de Administração do MENAC, depois da reorganização que o MENAC teve, como sabem, uma reorganização interna que veio alterar a estrutura orgânica. O MENAC era uma entidade, eu costumo dizer, presidencialista e passou a ser uma autoridade com um Conselho de Administração que inclui 3 pessoas e com competências separadas internamente da orgânica. Ou seja, o MENAC não foi apenas uma alteração da cabeça do MENAC, da presidência do MENAC, foi uma alteração orgânica que teve uma razão de ser e uma consequência importantíssima. Foi separar nas grandes competências do MENAC aquilo que era a prevenção, o planeamento, a formação e a informação da área da fiscalização das contraordenações. Isto é absolutamente essencial para garantir a separação entre as duas funções que são diferenciadas e, sobretudo, a cautelar do ponto de vista jurídico até as regras do Estado de Direito quando estamos a fazer fiscalização e fazemos depois, eventualmente, contraordenações. E, portanto, isto foi criado este ano, em abril deste ano. Nós, quando iniciámos funções, tínhamos esta orgânica não existia e tivemos que criar internamente mecanismos para pôr a funcionar esta nova estrutura. A sua prioridade também é melhorar a eficiência deste organismo. Evidente. Essa é a nossa missão. Foi nos primeiros dias, foi primeiro saber em que pé é que estavam as coisas internamente, analisar a estrutura do pessoal, a estrutura da organização e rapidamente responder àquilo que nos era solicitado. E sublinhava esta necessidade da resposta rápida em duas vertentes. Por um lado, pôr a funcionar em concreto o sistema de fiscalização que até agora ainda não tinha. Não tinha nenhum processo de contraordenação aberto e já abriram, já vamos falar disso. Exatamente, mas também, eu diria, acudir a necessidades urgentes que nós entendemos que têm a ver com a prevenção. Desde logo, através, por exemplo, daquilo que nós entendemos que é estarmos sempre atentos àquilo que se passa no dia-a-dia nestas áreas e a podermos responder em termos daquilo que são ações de prevenção. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Nós logo, 2 ou 3 dias depois de termos tomado posse de iniciarmos funções, constatámos fomos confrontados com a publicação de um decreto-lei que tinha a ver com o apoio ao financiamento das situações de emergência e às situações que envolviam regras e exceções à contratação pública para estas matérias. Ora bem, nós imediatamente, com base neste decreto-lei e naquilo que se tinha passado no passado, em 2017, a propósito dos grandes incêndios e os problemas que isto teve no âmbito da fiscalização e do controle das medidas excepcionais de contratação pública, entendemos que ter que fazer uma recomendação
que foi feita logo no início de setembro, para todas as entidades que gerem estes dinheiros, estes fundos, e que são muitos, desde a agricultura, passando pela administração interna, municípios, autoridades municipais, é muita gente, e é fundos preciso... que têm um efeito transversal. Exatamente, é um efeito transversal, e era preciso intervir imediatamente, e fizemos logo. Assim como fizemos, por exemplo, uma orientação também para alargar o âmbito dos responsáveis pelo cumprimento normativo, que era muito restrito e estava a criar problemas a várias instituições, nomeadamente municípios, autoridades reguladoras, etc. E nós acabamos por responder imediatamente. Ou seja, o nosso percurso deste início de funções, permita-me a ironia para dizer, nós temos um mandato de 48 meses e temos neste momento 3 meses e meio, portanto estamos no início do mandato. Mas eu diria, não é a nossa missão, a nossa necessidade de intervir foi logo. Nós temos que fazer e vamos fazer, e estamos a fazer. E fazer também diferente. E fazer diferente, exatamente. Deixa-me abordar já este assunto que é importante. O fazer diferente é o que estou à vontade, porque eu próprio critiquei esta situação no espaço público várias vezes. É que, de facto, era incompreensível que tínhamos um mecanismo nacional anticorrupção que foi criado, repito, com um sentimento de grande esperança, uma nova instituição que veio aplicar o regime geral de prevenção de corrupção, que tem, enfim, coimas. É importante fazer esta pedagogia, esta entrevista também ter perito para divulgar um pouco o trabalho do MENAC, mas também o regime geral de prevenção de corrupção, que é muito desconhecido. Nós estamos a falar de um regime geral que tem coimas, por exemplo, que podem ir 2.000 a cerca de 44 mil euros no caso de pessoas coletivas ou entidade equiparada, e até 3.740 euros no caso de pessoas singulares, no caso de infrações. Claro. De infrações simples, no caso de infrações muito graves, estamos a falar de coimas que podem variar entre 1.000 e 25 mil euros para pessoas singulares, ou de 10.000 a 250 mil euros para pessoas coletivas. Estamos a falar de um regime sancionatório pesado, tendo em conta a nossa realidade económica. Bem, a sua administração já abriu 11 processos de contraordenação. Já são 12. Já estamos em 12. Então há uma novidade. Há um novo, muito bem. Deixe-me fazer aqui duas perguntas sobre isso. Portanto, 12 processos de contraordenação. Os 11 que nós conhecíamos eram a 10 entidades públicas e uma entidade privada. Que tipo de infrações estão em causa? E já agora a lei oferece um prazo de 15 dias para as entidades corrigirem as falhas, se isso já aconteceu. Ora bem, essa é uma dimensão importante da nossa intervenção, mas não é a dimensão essencial. Claro. Ou seja, mas deixe-me só, eu respondo-lhe, mas vou-lhe só dar uma nota que é importante as pessoas perceberem. A prevenção da corrupção é, no fundo, antecipar, identificar problemas, identificar riscos, mas também impedir a concretização de atos ilícitos. E, simultaneamente, ter sempre presente a noção de que, quando há algo para cumprir, como é o caso do RGPC, o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, ou dos denunciantes, tem que ser cumprido. E quando não é cumprido, aí sim intervém, eu diria, a cavalaria com as sanções. Ora bem, esta parte das sanções é também uma parte preventiva. Ou seja, quando nós aplicamos uma sanção, e nós ainda não aplicamos nenhuma sanção, só abrimos ainda processos contraordenacionais, e o facto de termos aberto processos contraordenacionais tem a ver apenas com o não cumprimento destes deveres, dos 4 ou 5 ou vários deveres que estão sujeitos a algumas entidades. Agora vamos... Durante o período em que está a ser aberto o processo, vai ser averiguado aquilo que se passou, vão ser ouvidas as entidades, e até pode nem sequer haver pode não haver culpa, pode haver uma causa de justificação do que tenha ocorrido, pode também haver culpa e não haver uma causa de justificação, mas pode haver um lugar, uma isenção de multa, porque é a primeira infração, pode haver uma dispensa de multa, enfim, há várias situações, e essa parte, confesso-nos, é a parte que neste momento nos preocupa menos, ou seja, a aplicação Agora, o que nos preocupou foi
efetivamente temos constatado, através das inspeções que já tínhamos feito, através e isso é importante que se diga, nós trabalhamos em colaboração com os órgãos de controle interno da Administração Pública, a Inspeção-Geral de Finanças, as inspeções setoriais, e já tínhamos alguns relatórios feitos que era preciso avançar e dissecar e trabalhar, e foi isso que foi feito. Portanto, nós neste momento, estes processos que eu referi têm várias infrações, umas menos graves, outras mais graves, enfim, umas são simples, outras menos simples. Estamos neste momento a notificar as entidades. Tem a ver com a ausência, por exemplo, de canais de denúncia? denúncia? Tem a ver com a ausência de canais de denúncia, pelo menos há um caso que é esse, mas tem a ver com os planos de prevenção de risco não existirem, ou não serem corretos, ou não terem identificado os riscos que eram necessários para aquelas entidades. Enfim, há muitas infrações, umas mais graves, outras menos graves, em função daquilo que Mas neste momento não passou aquele prazo de 15 dias para as entidades? Não, nós estamos neste momento, como sabe, essa matéria, essa competência é da unidade, eu diria, 2 do MENAC, que é tutelado por um dos vogais do Conselho de Administração, a Sra. Doutora Ana Paula Lourenço, que é quem tem essa competência. Evidentemente, tudo isso passa autonomamente por essa unidade, e depois o Conselho de Administração, quando chegar à altura, vai aplicar, se for o caso, a sanção em concreto. Mas neste momento o que nos preocupou também logo foi dizer, nós temos um sistema, o sistema está a funcionar. E isto é importante que as entidades públicas e privadas saibam. O que não aconteceria nesta parte até de setembro. Pois era o problema. E neste momento está a funcionar. É que havia a ideia que ele não estava a funcionar. Não, mas agora está a funcionar. Aliás, nós temos tido, para além da questão que já é conhecida, dos processos que foram abertos, nós temos tido imensas ações de formação com entidades que são sujeitas ao RGPC, públicas e privadas. Posso dizer que ainda ontem tivemos uma ação com cerca de 1000 entidades privadas. Já na outra semana tivemos na área da escola com cerca de 800 escolas. Enfim, temos tido nestes 3 meses ações quase que semanais de informação e formação das entidades sobre estas matérias. Porque obviamente também reconhecemos que é uma matéria nova, é uma matéria que ainda não está suficientemente disseminada por todas as entidades que estão sujeitas, e como há pouco referiu, e muito bem, e posso lhe dar os números corretos, tenho aqui, nós temos neste momento abrangidas pelo Regime Geral da Prevenção da Corrupção 1891 entidades públicas, 11.524 privadas. Haverá ainda mais, daqui a muito pouco tempo, uma série delas que também têm que estar sujeitas, porque aqui as nossas fontes ainda não estão totalmente sincronizadas com a administração pública. Depois há umas mudanças em função do critério que obriga a esta sujeição, que são 50 trabalhadores, às vezes mudam, isto vai mudando consoante as conjunturas. Sim. E, portanto, é um processo ainda em construção nesta matéria. Agora que está a funcionar, e a nossa ideia, sobretudo nestes 3 meses e meio, foi pôr o mecanismo a funcionar em toda a sua dimensão preventiva e também fiscalizadora. Consegue encontrar alguma explicação para já? Estamos ainda no princípio, só está no MENAC há 3 meses, mas consegue encontrar alguma explicação para o facto de a esmagadora maioria dos processos de contornação terem sido abertos a entidades públicas que já estavam abrangidas pelo Conselho Geral de Prevenção de Corrupção? É uma explicação muito simples, não é nenhum mistério, nem é nenhum. É porque estas entidades públicas foram todas objeto de auditoria por parte das entidades que fizeram essas auditorias, nomeadamente a Inspeção-Geral de Finanças e as Inspeções Gerais Setoriais, o caso da saúde também, e a educação. E, portanto, na parte privada, aí as coisas são um bocadinho diferentes, porque aí somos nós que vamos fazer essas inspeções e, portanto, a parte pública... Há ainda um maior desconhecimento sobre a parte privada. Há um maior desconhecimento porque para já são muitos mais. Sim, e depois nós temos meios diferenciados em relação ao público e ao privado, porque nas entidades públicas nós trabalhamos em colaboração e em coordenação com as inspeções gerais setoriais. E elas fazem muito trabalho de inspeção e esses relatórios já tinham chegado ao MENAC e nós estivemos a trabalhar sobre eles. Portanto, não há aqui nenhuma... Enfim, é só por isso que efetivamente existe essa diferenciação grande, que aliás é até um pouco contraditória com os números de entidades, porque as privadas são muito mais que as públicas, não é? Ainda recentemente falou dos meios que começaram a ser aplicados pelo MENAC
designadamente o uso de inteligência artificial para poder agilizar o trabalho de fiscalização sobre entidades públicas e privadas. Perguntava-lhe em que patamar está esta implementação e também, além da inteligência artificial, se continua a ser necessário um reforço de meios humanos e técnicos para este organismo. É evidente, e obrigado pela pergunta, porque é muito pertinente, e permitam-me que faça um breve recuo para explicar porque é que nós fomos adoptámos esse sistema de inteligência artificial. Nós, com 14 mil, neste momento, entidades para fiscalizar, obviamente com 19 pessoas, sendo que das 19 que temos, atualmente 3 são do Conselho de Administração e um é o Secretário-Geral, portanto, no fundo, 14 pessoas e um é um turista. Portanto, não tínhamos capacidade de fazer qualquer tipo de investigação a 14 mil entidades. E, portanto, optámos, através da plataforma, criar um mecanismo de criar e construir, naturalmente, internamente e com o apoio de uma empresa e no âmbito da contratação pública, criar um sistema de inteligência artificial para gerir e para poder fiscalizar rapidamente esta informação, que são milhares de documentos. E quais são os resultados dessa implementação? Esta implementação começou a funcionar exatamente há 15 dias, nós andámos em testes até agora. Aliás, um módulo será apresentado, foi apresentado há algum tempo. Há algum tempo, há uma semana atrás, como sabem, no Fórum da Inovação. Há algumas semanas. Não, foi agora já há poucos dias. No dia 5. No dia 5, exatamente, foi apresentado no dia 5, embora já estivesse a funcionar, e permite-nos fazer esta primeira fiscalização em tempo real sobre as entidades. E isso é rapidíssimo. Coisas que nós demorávamos, por exemplo, um plano de prevenção da corrupção demoraria cerca de 4 a 5 horas a ser analisado por um técnico, neste momento demora 40 segundos. Portanto, está a ver a diferenciação. E há uma análise também qualitativa. Mas depois é preciso, e agora é que entra aquilo que é a resposta à sua pergunta. Esta situação é fantástica, é fundamental para nós podermos trabalhar numa primeira análise, mas depois temos que ir em concreto verificar se a entidade A, B ou C efetivamente depois tem ou não tem, se aquilo que a inteligência artificial diz ou não é corroborado. E aí já tem que entrar o humano, a inteligência humana. E aí que os meios continuam a ser deficitários? Ora bem, eu aí preciso de pessoas para irem verificar isso. Eu consigo saber, por exemplo, há uma área de risco de 100 entidades. Eu vou ver, das 100 há aqui 5 e a inteligência artificial diz-me que há 4 que estão eventualmente a incumprir. E então eu tenho que ir, agora sim, com uma pessoa em concreto, vai verificar essas 4 e vai ver em concreto o que é que está em causa. Portanto, fez uma primeira análise que foi fundamental, porque nós não tínhamos capacidade de a fazer, mas agora temos que ter pessoas para fazer isso. Agora temos que ter uma pessoa em concreto. Porquê? Porque nós depois vamos entrar exatamente na parte, eventualmente, contranacional, se for o caso. E estamos a entrar na parte não é jurisdicional, mas judicial, ou seja, na parte jurídica, em que é preciso uma análise fina e já não é a máquina que vai fazer isto. Nós temos que notificar as pessoas têm as entidades respondem, nós temos que analisar a resposta e a análise da resposta já não é uma análise, eu diria, automática. Estamos a falar, por exemplo, da análise da culpa, da análise das circunstâncias que ocorreram em concreto, da análise do estado de necessidade. Enfim, e para esse reforço de meios já contactou o Governo para tentar ter um novo quadro? A nossa lei que foi aprovada tem obriga-nos e obriga o Governo a um novo mapa de pessoal que nós não tínhamos. Nós apresentámos ainda em outubro ao Governo um novo mapa de pessoal que pretendemos, que é cerca de, eu diria, à volta de 50 pessoas, mais coisa, menos coisa, e apresentámos e justificámos, fundamentámos porque é que precisámos destas pessoas, em concreto. E isto é uma portaria que tem que sair por parte do Ministério das Finanças e do Ministério da Justiça. O que nos foi dito foi que, enquanto estávamos na discussão do orçamento, era impossível estarem a aprovar esta portaria e que só depois da aprovação do orçamento é que se iriam debruçar sobre aquilo. Agora o orçamento já foi aprovado. Agora, o orçamento foi aprovado e eu agora estou à espera da resposta do Ministério das Finanças. Agora, o que lhe digo é que nós, neste momento, precisamos claramente, como eu disse, em concreto, nós temos 14 pessoas a trabalhar.
em toda a instituição. É curto para prevenir a corrupção. É curto para tudo o que nós temos previsto nas competências de prevenção da corrupção. Repare que a prevenção da corrupção é qualquer coisa que nunca foi tratado em termos até substanciais. Fala-se, mas o que é a prevenção da corrupção? Prevenção é mais importante, prevenir é mais importante que curar. Esta frase não é uma frase feita, é uma frase que eu curiosamente ouvi há 8 dias numa reunião internacional de entidades da nossa, como nós, na Europa, em que as coisas começam exatamente a mudar, ou seja, as entidades internacionais no âmbito da prevenção e da fiscalização e as entidades internacionais começam a perceber que é mais importante apostar na prevenção, evitar que as coisas aconteçam, do que ir fazer depois apanhar os cacos, permita-me a expressão, daquilo que aconteceu. É evidente que vai sempre haver crimes, vai sempre haver corrupção, vamos ser muito claros, todos temos noção disso. O que é necessário é estabilizar, ter a situação sob controle muito bem. É, no fundo, termos uma noção de que vai sempre haver problemas, a Polícia Judiciária vai sempre ter imenso que fazer, o Ministério Público também, mas temos que baixar estes níveis. E estes níveis baixam-se através da prevenção. O que é que isto tem? Tem medidas de formação, em primeiro lugar, cultura, de educação. Essa é claramente a grande aposta na prevenção. E depois tem mecanismos de controlo, que é um problema muito mais complexo. Porque, repare, a prevenção falha onde não há controlos. E falando em prevenção até... E é preciso apostar nestes controlos. E estes controlos são horizontalmente em todas as atividades públicas que nós temos, públicas e privadas, porque também há corrupção na área da privada. E atendendo a essa prevenção em determinadas áreas, identificou recentemente alguns setores que são de atenção prioritária para o MENAC, dos quais eu destaco os seguintes: a defesa, contratação pública, infraestruturas, saúde, desporto e autarquias. Exatamente. Quais as razões para estas preocupações especiais, sobretudo em relação à defesa, e se, por alguma razão, se teme que possa haver uma repetição de casos como a Tempestade Perfeita, que foi um processo que afetou a Direção-Geral de Recursos da Defesa, com dezenas de arguidos e de processos de contratação pública que foram condicionados. Duas notas. Primeiro, para dizer que realmente essas áreas que referiu não foram áreas inventadas por nós. Ou seja, não foram áreas que decorrem de qualquer antes ou de qualquer, enfim, juízo de valor. Essas áreas são áreas que a Comissão Europeia identificou em 2024 para toda a União Europeia. O que nós fazemos e que estamos a fazer é exatamente saber se essas áreas são também aplicáveis em Portugal e porquê. Porque não basta dizer porque é que a área da defesa, porque é que a área das infraestruturas, porque é que a área do desporto ou da contratação pública são áreas de risco. São áreas de risco em toda a Europa por várias razões. Em primeiro lugar, por exemplo, no caso da defesa, que foi aquilo que perguntou, tem a ver com uma coisa objetiva no caso europeu e não só. É o valor que os orçamentos, quer da União Europeia, quer dos Estados em concreto, alocaram em 2025 e vão alocar agora em 2026, em 2027 e 2028 à área da defesa. Portanto, os orçamentos são brutais em relação àquilo que eram até agora. Por outro lado, no passado, quer na Europa, quer em Portugal, como referiu e bem, houve casos concretos, e estou-lhe a dar o exemplo, na Bélgica, na Roménia, em França e em Portugal também, já os referiu, houve casos concretos em que a falta de controlo deste volume brutal de dinheiro deu origem a processos criminais graves nestes países todos e também no nosso. Lá está, nós aqui também temos mais além de termos também um orçamento muito superior àquilo que era no passado, temos também outros fatores de risco que são a existência de casos no passado. Mas temos ainda mais fatores de risco. Tendo em conta essa preocupação, até já falou com o Ministro Nuno Melo sobre esses riscos? Não, ainda não falei com o Sr. Ministro Nuno Melo, porque nós estamos neste momento com 3 meses e meio, nós já falámos normalmente com alguns ministérios com quem temos prioridades em termos até de instalação e de organização. Naturalmente vamos falar com outras entidades e com todas as entidades a partir de janeiro, sobretudo.
Já falámos, sim, e já alertámos as inspeções gerais respectivas de todos os ministérios, porque nós temos um Conselho Consultivo no MENAC, que é um órgão importantíssimo, que tem na sua composição todas as inspeções gerais setoriais, o Tribunal de Contas, a Ordem dos Advogados e o Conselho Económico e Social. Ora bem, este Conselho, teoricamente, nos termos da lei, reúne 2 vezes por ano. Para vos dar um exemplo, nós em 3 meses já reunimos 3 conselhos consultivos. Porquê? Porque queremos exatamente envolver o Conselho Consultivo neste novo MENAC, chamemos-lhe assim, nesta nova intervenção. E, naturalmente, as inspeções gerais, que são os nossos enfim, agentes mais diretos, certo, de colaboração, até porque têm meios para fazer as inspeções, já estão alertados para esta situação. De qualquer maneira, aliás, no próprio plano que aprovámos já para 2026, foi aprovado há uma semana atrás, exatamente depois do parecer positivo do Conselho Consultivo, nós já alertámos para que no próximo ano, 2026, vamos fazer ações de fiscalização orientadas para algumas áreas que são de risco, que nós identificamos como de risco. E tendo-se em conta ainda não vou dizer essas áreas, mas são áreas que nós já estamos a identificar como risco e que vão ser objeto de fiscalização no âmbito das nossas competências. E tendo em conta essa intervenção no terreno, um dos aspectos que mencionou recentemente foi a intenção de avançar também com um estudo sobre as percepções da corrupção no país. Eu pergunto-lhe muito diretamente se Portugal é um país de corruptos. Portugal é um país que está no 43º lugar no âmbito do índice da percepção da corrupção. Isso é um dado objetivo que todos nós conhecemos. É um país que tem problemas de corrupção e que decorrem de processos criminais que estão a ser julgados, outros que estão a ser investigados, outros que foram arquivados por qualquer motivo. Outros que levaram condenações. Há pessoas a cumprir pena por corrupção, há pessoas que cumpriam penas por corrupção e que saíam em liberdade. Dizermos objetivamente que é um país de corruptos, eu julgo que é preciso ter mais dados. Agora, o que nós sabemos é que temos esta percepção. Temos uma corrupção endémica. Eu não tenho dados para vos dar essa resposta preto no branco. E vou dizer porquê. Eu estive exatamente agora com os colegas franceses da Agência Nacional, a nossa Agência Nacional Francesa, e eles estão exatamente a ter o mesmo problema. Como é que nós vamos medir se em França somos ou não somos um país de corrupto? E tem muito mais processos do que nós. Então, a escala é maior também. A escala é maior. Estão todos a trabalhar exatamente, e quase todos os países, para medir com o maior grau de precisão se há ou não há uma correlação entre as percepções que existem em relação à França, a Portugal, a Espanha e a realidade. Então, e não é fácil de fazer. Deixe-me só dizer isso. Há um desfazamento entre a percepção e a realidade? Claramente. Isso não há dúvidas nenhuma. Há um desfazamento entre a percepção e a realidade. Eu vou dar um exemplo. O Eurobarómetro publicou recentemente um estudo que diz que 69% dos cidadãos europeus acreditam que a corrupção é um problema grave nos seus países. 69% dos cidadãos europeus não são portugueses, são europeus. Isto não quer dizer que a Europa seja um continente, entre aspas, de corruptos. Agora, o que acontece é que esta percepção das coisas contamina muito a atuação. Também está muito mais bem preparado para combater esse crime. Há mais casos, por isso mesmo. Exatamente. E o facto de existirem mais casos pode aumentar a tua percepção. Exatamente. Agora, o que nós queremos, e para responder à sua pergunta, nós estamos exatamente a tentar, e começamos, e já fizemos até uma primeira abordagem, e já o pusemos no programa, nós vamos no próximo ano iniciar um patrocínio de um estudo para tentar exatamente, primeiro, perceber onde é que há mais riscos, em primeiro lugar. Isso é fundamental para nós, é saber quais são, no nosso caso, Portugal, as zonas de risco sério, efetivo. Nós temos percepções empíricas. Eu posso dar o exemplo de que há 20 anos atrás, quando estive na Polícia Judiciária, como há pouco referiu, nós fizemos na altura o primeiro estudo sobre onde é que havia mais corrupção, onde é que havia mais casos de corrupção identificados. Claramente que eram, nessa altura, há 20 anos atrás, eram as autarquias assim, de longe, em relação a outras áreas. Essa percepção nunca foi
desmontada, porque no fundo a prática veio concretizar, há muitos processos que envolvem autarquias. Agora, é que nós, quando falamos de corrupção, estamos a falar o crime de corrupção no sentido lato, no sentido crimes económicos e financeiros. Estamos a falar de abuso de poder, peculato, prevaricação, tráfico de influências. Sim, há uma série de tipificações criminais. Inclusive fraudes fiscais. Aliás, ainda agora, hoje, uma senhora vice-presidente da Comissão Europeia foi detida por um crime de corrupção, mas não foi por crime de corrupção, foi por um crime de fraude, aparentemente, e de usurpação de funções, ou qualquer coisa do género. Mas, portanto, é preciso notar que estamos a falar de um conceito amplo de corrupção. Mas o que eu queria só responder à sua pergunta é que nós estamos exatamente a trabalhar para tentarmos chegar, eu diria, ao fim do mandato, dos tais 48 meses, e dizer não, efetivamente o nosso gap entre a percepção e a realidade é este. Há aqui um gap. Nós sabemos que há. Não sabemos qual é a medida deste gap. E isso acho que ninguém sabe e nós queríamos contribuir para que isso acontecesse. Porquê? Já agora. Porque as políticas públicas que têm que ser feitas nesta matéria têm que ser feitas com dados reais e têm que ser feitas naturalmente respeitando as percepções, mas quando as percepções não correspondem à realidade, então têm que ser feitas dessa maneira. Nós não podemos andar atrás, enfim, numa política criminal meramente mediática. Nós sabemos que, por exemplo, nos homicídios, todos os dias há homicídios em Portugal, todos os dias não digo, mas enfim, uma vez ou duas por semana, mas nós temos um dos países mais seguros do mundo, isso é óbvio, não temos uma taxa de homicídios comparada com os outros países absolutamente residual. Bem, a comunicação social não pode ser culpada de mais alguma coisa. Não estou a atribuir culpas a ninguém, estou só a atribuir a realidade. Eu percebo. Deixe-me colocar-lhe agora várias perguntas concretas, mais específicas. Falamos aqui de questões mais macro, deixe-me abordar agora questões mais específicas. Por exemplo, nós entrevistamos aqui no nosso programa já vários advogados sobre esta questão da aplicação do regime geral de prevenção de corrupção. Um dos grandes pontos de interrogação que existiam tinham a ver com os canais de denúncia. Ou seja, receava-se que os canais de denúncia poderiam ser utilizados não para precisamente denunciar situações de fraude ou situações de corrupção no sentido lato, como acabamos agora de dizer, seja no setor público, seja no setor privado, mas poderia levar, por exemplo, a um desvio de utilização desses canais de denúncia. Questões de assédio laboral, de assédio sexual, enfim. Não sei se o MENAC já tem tem dados que nos permitam perceber se estes canais de denúncia estão a ser bem utilizados ou não. Sim, eu não tenho aqui os dados, mas tenho dados que nós temos a constatar, nomeadamente do nosso canal de denúncia e de outros que nos dão essas informações. Efetivamente, os canais de denúncia são um mecanismo muito importante e aquilo que eu vou dizer, espero que compreendam, da liberdade das pessoas, no fundo, poderem denunciar situações em que estão envolvidas ou que conhecem e que de outra forma não o fariam. E que não são bufos. E que não são bufos. Não tem nada a ver com isso. Combater esta realidade. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de as pessoas conhecerem determinado tipo de situações, terem receio de as identificar, de as denunciar, e por isso é que existem canais de denúncia. E tanto é assim que isto decorre de uma diretiva europeia, nem sequer é uma invenção de Portugal, nem nada disso. Isto é assim porque tem que ser assim. Outra coisa e portanto isto está a funcionar. Outra coisa é, obviamente, quando há canais de denúncia no MENAC, na Procuradoria, nas polícias, nas instituições, todas e mais algumas, ou quase todas, o que é que acontece? E estamos a constatar isso. Há muitas denúncias que são feitas simultaneamente no MENAC, na Procuradoria, na polícia, na PSP, enfim, em todo lado, e portanto há uma duplicação, triplicação das mesmas denúncias, dos mesmos factos denunciados. O que não é mau, mas cria algum ruído, digamos assim. Por outro lado, há também aquilo que é óbvio, que acabou de referir, nós recebemos denúncias, para a nossa competência, as nossas denúncias têm a ver com o tal conceito amplo de corrupção, com as ilicitudes que têm a ver com o conceito amplo de corrupção, fraudes, até fraudes fiscais, tudo bem, isso está dentro do nosso core. Agora,
se eu recebo uma denúncia a dizer que o senhor da empresa A, o presidente do Conselho de Administração ou o secretário, anda a namorar com a senhora secretária, isso naturalmente não tem nada a ver com as nossas competências. Claro. E nós temos alguns casos, enfim, deste tipo de coisas. Ou o vizinho que não gosta da vizinha, claro, ou a vizinha que não gosta do vizinho. Mas são minoritários, digamos assim. São claramente minoritários, mas acontecem muito. E depois também há outros casos, e isso também há muitos casos que não têm, enfim, significa, não tem dimensão. Tem que ser feita essa triagem, ao fim e ao cabo. Essa triagem tem que ser feita. Não põe em causa a necessidade, mas não põe em causa exatamente essa. E julgo que isto é uma aprendizagem. Porque, e é uma aprendizagem. O regime do Canal de Lúcia tem 2 ou 3 anos, portanto, nós estamos a falar de uma coisa que provavelmente, ainda por cima, com aquela ideia que há pouco o Luís Rota referiu, que era uma espécie de trauma em relação aos bufos, aos denunciantes que nós tínhamos no passado, que é uma questão cultural e é absolutamente legítima, atenção. Nós vivemos num regime ditatorial em que os bufos as pessoas que denunciavam o vizinho por questões políticas era claramente um problema. Informadores era um problema grave e um problema cultural. E nós estamos numa fase de transição. Nós não estamos a falar nesse tipo de situações. Agora, há muita gente ainda que denuncia o amigo porque ele é do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, ou seja, do que for, e não gosta dele por qualquer motivo e vai denunciá-lo por isso. E, portanto, é preciso fazer estas distinções. Agora, não pomos em causa, e não se pode pôr em causa este mecanismo fundamental de liberdade das pessoas poderem denunciar quando estão a ser afetadas por um caso concreto. Deixe-me falar aqui de outra questão que surgiu muito por causa de uma nova entidade que não surgiu só por causa dessa entidade, mas digamos que foi reforçado agora com a criação da nova entidade de combate à fraude do Serviço Nacional de Saúde, liderada pelo juiz desembargador, será eventualmente liderada pelo juiz desembargador Carlos Alexandre. O Conselho Superior da Magistratura ainda tem que autorizar essa nomeação. É o risco de sobreposição de entidades fiscalizadoras. Nós temos o Tribunal de Contas, que faz uma fiscalização financeira, temos o MENAC, que tem o poder de fiscalizar o regime geral de prevenção da corrupção, e também ter ter competências que antes eram do Conselho de Prevenção de Corrupção, que funcionava junto ao Tribunal de Contas, nomeadamente fazer um trabalho estrutural de prevenção da corrupção. Temos agora esta entidade de combate à fraude do SNS. Há outras entidades públicas. Acha que há aqui um risco de sobreposição de entidades fiscalizadoras? Já agora pedi-lhe um comentário sobre esta criação. Se viu com bons olhos a criação desta nova entidade de combate à fraude no SNS? Olha, eu começo por dizer que efetivamente o país tem vários órgãos de controle e fiscalização financeiro, e não apenas financeiro, mas agora restringindo-nos ao financeiro, e que são, eu diria, a maior parte deles, para não dizer todos, e todos é falar nos mais importantes, absolutamente robustos e absolutamente essenciais e que ninguém põe em causa, pelo contrário. Eu diria que a credibilidade de um país nesta parte mede-se pela robustez, insisto nisto, das instituições de controle. E nós temos 2 grandes instituições de controle financeiro no país que são absolutamente reconhecidas, quer nacional, quer internacionalmente, pelo papel que têm desempenhado na história. Tribunal de Contas e Inspeção Geral de Finanças. Não falo nos outros ainda porque, enfim, podemos falar, mas estes 2, que são os 2 grandes órgãos de fiscalização financeira, o primeiro é um tribunal e o segundo é a instituição que controla o sistema de controle interno das outras instituições, são instituições muito robustas e que têm um papel fortíssimo e importantíssimo. E, portanto, nós temos esse core, essa estrutura que é muito importante que seja, eu diria, não seja desqualificada. Isso é muito importante. Primeira questão. Pode haver outros órgãos? Eu acho que sim, não tenho nada a opor, é uma opção legítima do Governo, que espero que tenha sucesso. O que me parece é que é preciso garantir que não haja duplicações de competências e de esforços entre as várias instituições. E entendo que há esse risco? Eu ainda não sei bem os conteúdos que esta nova organização, esta nova comissão tem. Admito que possa ter, porque a própria resolução havia competências no organismo do Ministério da Saúde de combate à fraude. Exatamente, o próprio Ministério da Saúde já tem um organismo que é a SPMS, se não me engano, o nome é esse, agora não sei. Tem lá uma unidade dentro, sobre estas matérias. Agora, e realmente, vamos lá ver, a área da saúde é uma área que exige controlos, porque
tem não apenas um orçamento muito substancial em relação ao Orçamento Geral do Estado, e, portanto, é preciso que haja controle, isso é evidente. Agora, o que eu queria, e para concluir, e não omito essa questão, eu acho é que não pode haver aqui fragmentações de competências que depois criem entropias. Isto parece-me que não. Nós temos um sistema de controlo que está na lei, atenção, o sistema de controle financeiro, há uma lei de 2018, que é a lei do sistema de controle interno, que é, no fundo, tem na sua pirâmide a Inspeção-Geral de Finanças e depois tem todas as outras inspeções que estão a ela, enfim, quase articuladas, e que depois se articula com o controle externo, que é do Tribunal de Contas. Aliás, o MENAC nem tem nada a ver com isso. Portugal tem uma tradição de ter leis ótimas, a questão é a aplicação no terreno. Sim, mas a questão é essa. Vamos ver, efetivamente, a fiscalização é importantíssima. Eu há pouco referi que só se evita a corrupção e as fraudes quando há uma fiscalização efetiva e eficaz. Se no caso da saúde isso falhou, enfim, nós conhecemos alguns casos concretos recentes em que houve um avolumar de situações. Estava a falar da área militar, aqui na saúde houve uma duplicação praticamente de despesa. E, portanto, é outro problema. Aliás, também era como eu há pouco referi, a saúde, por exemplo, na Europa é uma das áreas de risco, atenção, por causa de uma série de questões que não vale a pena agora discutir. Mas é uma das áreas de risco. E, portanto, respondendo à sua pergunta, enfim, vamos esperar para ver. Eu acho é que é importante, sobretudo, atentar na robustez e não descredibilizar as nossas grandes instituições. E não estou a falar no MENAC, que é uma criancinha em relação a outras instituições, como é o Tribunal de Contas, como é a Inspeção-Geral de Finanças, como é a Polícia Judiciária, como são outras entidades de controle que também têm estes motivos. E até que ponto é que, acho que isso é muito importante. Até que ponto é que a escolha do nome do juiz Carlos Alexandre vai modelar o funcionamento desta instituição? Eu acho que aqui não é um problema do nome da pessoa, não é isso. Enfim. Mas não será um daqueles casos em que o hábito faz o monge, em que a figura vai definir o que é a própria entidade? Primeiro, não me queria pronunciar sobre isso por uma questão concreta, até porque é um ex-colega meu e, portanto, enfim, que naturalmente eu respeito, tem a sua maneira de ver o trabalho. E em relação a isso, eu acho que vamos parar para ver o que é que isto vai dar. Vamos falar de um caso que é inevitável, que estou a falar com o Presidente do Mecanismo Nacional Anticorrupção, é inevitável falar da Justiça e também estou a falar com um juiz conselheiro e, portanto, um titular do órgão de soberania, e é inevitável falar da Operação Marquês. A Operação Marquês tem marcado muito a percepção da opinião pública sobre a eficiência do combate à corrupção, tendo em conta que os 11 anos que o processo já leva, sem que o julgamento tenha sequer chegado a meio, os mais de 100 recursos e incidentes processuais que o principal arguido já colocou, é muito difícil a opinião pública ter uma percepção positiva sobre a eficiência do combate à corrupção. A minha pergunta é muito direta, antes de entrar ainda nas questões da justiça. Temo que o combate à corrupção fique definitivamente desacreditado com uma prescrição generalizada dos crimes da Operação Marquês, ou até mesmo uma fuga do principal arguido. É que nós, se formos fazer uma sondagem à opinião pública sobre se acredita que a Operação Marquês vai chegar ao fim, eu temo que a maioria das pessoas digam que acham que vai prescrever. Isso é terrível. Vamos lá ver. Eu acho que há dados que são empiricamente objetivos e não nós podemos contrariar. Se há um julgamento que envolve um ex-primeiro-ministro, um ex-banqueiro, uma pessoa de relevo, do caso do Universo Espírito Santo também ainda tem julgamento. Podíamos falar de 2 ou 3 casos. E que, obviamente, esse caso que marcou e marca a agenda política todos os dias e a agenda mediática e as pessoas estão sempre a ouvir. Se esse caso não chega ao fim por qualquer motivo, isso é uma descredibilização do sistema, como é óbvio, e isso não vale a pena contrariar. Isso era como dizia alguém outro dia a propósito da inteligência artificial, nós não podemos lutar contra o vento. Quer dizer, isso é óbvio. Agora, se calhar vale a pena pensar um bocadinho mais racionalmente. Porquê é que isso está a acontecer? Porquê é que isso aconteceu? Há razões para isso? Não há razões? Onde é que estão as causas? Enfim, isso é interessante verificar. Porque, por exemplo, a nível da investigação destes grandes casos, e agora não conheço o caso como o Luís Rosa conhece, provavelmente até conhece melhor do que eu, porque acompanhou o processo. Eu conheço da comunicação social. Tenho que acompanhar. Mas conheço outros também. Eu acho que me vou reformar ainda a escrever sobre a Operação Marquês. Exatamente. Mas se constatou a investigação destes casos, e depois passo
a investigação destes casos, não estou a falar do julgamento, da investigação destes casos, tem que ser uma investigação muito ponderada, muito longa, em regra, porque nós estamos, a não ser que se façam fatias, doutor, mas fatias muito concretas para se julgar a pessoa porque eventualmente matou a mãe ou matou o pai. Nós não vamos discutir certamente, que o doutor não quer fazer isso, discutir um caso concreto, não é isso? Mas a ironia da Operação Marquesa é precisamente essa, é que o Ministério Público demorou 3 anos e meio. A fase de inquérito foram 3 anos e meio. Mas era isso que eu ia dizer. Eu acho que 3 anos, quer dizer, nestes crimes, 3 anos e meio, provavelmente não é um prazo, desculpe a expressão que eu vou usar, acha que é excessivo? Não acho excessivo. Eu também acho que não é excessivo, é um prazo razoável. Sabemos assim, em termos até. O prazo razoável é o conceito que existe no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. É um prazo razoável para uma investigação. Às vezes as pessoas falam no Madoff e não sei o quê. As pessoas não fazem ideia nenhuma quanto tempo é que o Madoff andou a ser investigado. Atenção. E depois, eu faço isso porque vou ver os processos. E, portanto, eu acho que esse é um prazo relativo, assim como as investigações que demoraram em processos como o BPN, que já acabou, como o BPP, o BES, demorou 6 a 7 anos. É muito complexo e podia ser mais rápido, provavelmente podia, mas vamos ser frios. Agora eu vou-lhe responder. Na parte do julgamento, aí se calhar é que eu acho que é preciso parar, pensar e provavelmente dar passos no sentido de resolver alguns problemas. Um julgamento tem que ser um ato público, contraditório, perante juízes independentes, imparciais e que assegura as garantias de defesa de todas as pessoas que estão envolvidas. Agora, quando o julgamento se inicia, este julgamento está sujeito a princípios da imediação, da celeridade, do julgamento ser sistemático, não haver interrupções, eficiente. Isso está, inclusive, na própria lei. Agora, nós não podemos permitir que haja, e quando digo nós, a lei não deve permitir que haja sistemáticas manobras que boicotam estes princípios que estão nos códigos, que é a celeridade, a imediação e a imediatez do próprio julgamento. E quando isso acontece, há mecanismos noutras instituições que acabam que têm que funcionar e que nós aqui provavelmente ainda não temos. Mecanismos processuais, contempt of court, por exemplo, que é o caso anglo-saxónico, quando há problemas que decorrem de sujeitos processuais que querem utilizar o sistema para blindar, bloquear, etc. São sistemas que confiam muito no juiz. Dão poder ao juiz. Mas têm que dar. Mas aqui o poder não é para amarfanhar os direitos das pessoas. É exatamente para garantir que os direitos das pessoas são cumpridos no prazo razoável. Porque eu já fiz julgamentos de mega processos e normalmente nós começávamos à segunda-feira e acabávamos à sexta. É uma chatice enorme, desculpa a expressão que eu estou a utilizar, para toda a gente. Pois é, para os advogados, para as pessoas que estão, para as testemunhas, mas tem que ser. Eu costumo dar o exemplo do julgamento de Nuremberg, que foi um dos julgamentos mais importantes da história do mundo e crimes contra a humanidade, que decorreu durante 9 meses. E as pessoas foram condenadas e absolvidas, enfim, não interessa agora o resultado. E, portanto, na fase do julgamento, nós temos que ter estes princípios. Mas temos que ter outra coisa. E agora, se calhar, eu diria, algo que é mais novo. Nós podemos ter mecanismos para, na fase do julgamento, nestes processos de criminalidade económica e financeira, podermos, eu diria, terminar o processo de uma forma mais rápida, através de um mecanismo que são os acordos de sentença. Ou seja, a legislação pode permitir que, nestes casos, havendo um consenso entre o juiz, o tribunal, naturalmente, e a defesa e o Ministério Público, se restrinja significativamente a produção de prova, porque normalmente nestes casos a produção de prova é documental ou agora através de meios eletrónicos e rapidamente se chega a um consenso a dizer, sim senhora, o senhor cometeu ou não cometeu o crime, então eu proponho que apanhe que mas há uma questão, é que os acordos de sentença já foram tentados no passado. Exatamente. Considera que é necessário a reforma penal que está em curso ir por aí? Considero.
Considero e considero mais. Eu, num primeiro momento, antes da última alteração legislativa de 2021, quando foi aprovada a Estratégia Nacional Anticorrupção, uma das propostas que estava na estratégia era os acordos de sentença. As propostas foram praticamente todas incluídas na reforma de 2021 do Código de Processo Penal, com exceção dos acordos de sentença que o legislador não... Aqui tenho que fazer um contexto político importante. O governo era do Partido Socialista, a ministra Francisca Van Doornen era a favor disso e o próprio Partido Socialista foi contra isso. Pronto, é importante dar esse contexto. Independentemente do contexto, queria dizer do ponto de vista constitucional. Mas eu digo do ponto de vista constitucional. Quando o legislador diz, em 2021, retira essa proposta e, portanto, não a aceita, parece-me que agora tem que haver uma nova proposta de lei para que isso seja consagrado no Código de Processo Penal. Ao contrário de 2011, em que, na minha opinião, era possível haver acordos de sentença sem o Código de Processo Penal o permitir, contrariamente à posição do Supremo Tribunal de Justiça, que eu respeito, mas eu não concordei com essa posição. Agora, acho que tem que haver uma lei para haver acordos de sentença. Porquê? Por causa do princípio da separação de poderes. Ou seja, o legislador, em 2021, disse claramente, e não estou a fazer juízos de valor, que não queria acordos de sentença na proposta que houve. Portanto, agora o legislador, ou seja, agora os tribunais não podem fazer acordos de sentença, porque senão estão a virar o princípio da separação de poderes. Levava-nos outras questões, nomeadamente ao conservadorismo da nossa comunidade jurídica, quando essa questão dos acordos de sentença é uma realidade em muitos países da União Europeia, nomeadamente na Alemanha. Claro. E além dos acordos de sentença que estamos a falar, acaba por considera inevitável, aliás, que o poder político legisle na reforma penal sobre as manobras dilatórias, como vinha a falar, sobre mecanismos contra a litigância de má-fé e também outras matérias que se possam ligar aqui ao combate à corrupção, como a delação premiada ou até um reforço dos poderes dos juízes? Olha, há aí duas vertentes. Há uma vertente que tem a ver com a gestão processual, e eu já há muito tempo venho defendendo que muitas dessas matérias não são matérias de processo penal, são matérias de gestão processual e que devem ser feitas e devem ser postas em prática, nomeadamente pelos próprios conselhos, e isso pode ser feito. A parte legislativa que tem a ver com isso, eu diria que é muito pouca, mas pode ser um passo importante e pode ser feita e sem pôr em causa direitos fundamentais das pessoas, porque um processo penal não pode colidir com direitos fundamentais, como é óbvio, nomeadamente o direito de defesa. Agora, como eu disse há pouco, quando estamos em fases de julgamento, nós já as garantias fundamentais estão todas lá, todas. Direito à defesa, contraditório. No caso do Alberto Marques, podemos estar a falar de um abuso de direito. E, portanto, não é de uma falta quando de direitos. se ultrapassam essas garantias de defesa, eu não estou a dizer, ao contrário daquilo que muita gente diz, eu não quero restringir as garantias de defesa. Eu acho que o processo penal não é garantístico. Eu acho que tem que haver mecanismos que garantam os direitos de todas as pessoas que estão em causa. Porque, repara, não é só... Porque o direito do arguido está sempre garantido no julgamento, como é óbvio, através do advogado, através dos seus direitos. Agora, há outras pessoas envolvidas, há outros sujeitos processuais, há as vítimas, há nos crimes sem vítima o próprio Estado, há a celeridade da justiça, e isto tem que ser garantido, e há a credibilidade do sistema. E, portanto, nós temos que ter mecanismos para acautelar isto tudo, nomeadamente na fase de julgamento. É aqui que eu quero sublinhar. Até os direitos de outros arguidos. Até os direitos de outros arguidos. Imagino, não faço ideia, mas haverá pessoas nestes processos mais complicados, coitados, foram apanhados na rede, têm lá um crime zeco qualquer e vão ter que andar aqui 2 ou 3 ou 4, 5 anos aí todos os dias ao julgamento, porque depois isto tem outro problema. Sabe o que é? É que isto dá origem àquilo que muitas vezes alguns advogados dizem, com toda a razão, que é uma justiça para ricos e outra justiça para pobres. Porque quem tem capacidade financeira para blindar, boicotar, estar sistematicamente a protelar estas situações, tem dinheiro para pagar a grandes escritórios de advogados, não é uma crítica, é uma constatação, que tem capacidade para fazer. Aquele cidadão normal que tem que ter um advogado que não tem capacidade de estar durante 5 dias por semana numa sala de audiências durante 5 ou 6 anos, ou 2 ou 3, obviamente fica completamente Deixe-me fazer aqui prejudicado. Um resumo daquilo que me parece que é a sua posição para encerrarmos a nossa conversa. Parece-me que o que o doutor está a dizer é que
é inevitável que o legislador olhe para aquilo que está a acontecer na Operação Marquês. Não é legislar com base num processo concreto, não é isso. Mas em nome da credibilidade do sistema de justiça, evitar que este tipo de defesa de ruptura seja mimetizada no futuro e para proteger a credibilidade do sistema de administração da justiça. Eu confesso-lhe que nem queria, naturalmente, como há pouco referi muito bem, eu acho que não é um problema da Operação Marquês, é um problema dos processos complexos que envolvem a criminalidade económica e financeira. Há dados que mostram isso. E que o tempo médio de resolução é 10 vezes superior ao médio de e isto começou com processos já há 10 anos atrás, que o Rui Rosa acompanhou, o Face Oculta, o outro, o BPN, o BPP, enfim, outros. Há uns, o BPP e o Face Oculta concluíram-se em tempo. Há uns que são um pouco menos conhecidos, mas que ainda andam aí. E as pessoas é que não sabem porque os sujeitos processuais são pessoas com menos influência política ou impacto mediático. E, portanto, é preciso olhar para estas situações todas que ocorreram nos últimos 20 anos e dizer, aconteceu isto. Porquê é que aconteceu isto? Temos que alterar isto. Temos que modificar isto, claramente. Mas não há nenhum problema, insisto, de garantias fundamentais, nem há nenhum problema de cercear direitos e garantias das pessoas que estão a ser julgadas na fase do julgamento. Isso é absolutamente, não diria ridículo, mas é completamente fora de questão, porque se há alguém que garante os direitos fundamentais são os juízes nas audiências de julgamentos, mais porque as audiências são públicas, são contraditórias e são sempre sujeitas a todo escrutínio de quem lá está e que, obviamente, pode transmitir. Muito bem. Muito obrigado pela esta entrevista. Obrigado.